Então, na semana passada a gente fez um post sobre o diagnóstico ambiental, dizendo, né, na realidade, que o diagnóstico ambiental ele é a primeira etapa junto à negociação com o cliente. Mas como assim a primeira etapa junto da negociação com o cliente? Sim, vamos supor o seguinte, vamos dar um exemplo, os bois, né? Fica mais fácil. Então o cliente ligou para o teu escritório, o cliente ligou para ti, que é uma cotação, enfim. A gente vai oferecer só aquilo que o cliente está buscando ou a gente vai fazer uma análise daquilo que o cliente tem em geral? A gente aqui na GNP, a gente sempre faz uma análise geral do cliente. Então, a gente avalia tanto a licença federal, licença municipal, licença estadual, mas como assim? Sim, por exemplo, dependendo do tipo de atividade, esse cliente ele tem que ter algumas obrigações federais. Aí, claro, ele vai depender se a licença ela tá pelo estado ou pelo município. Aí a gente vai destrinchar toda a legislação para essa tipologia de atividade, certo? O que acontece na maioria dos casos? A gente monta, então, um checklist, né, com esse cliente, para que no momento da reunião a gente já tenha o que a gente precisa saber. Então, assim, eu sei qual é o cliente, então, o que eu vou falar com ele na reunião? Já vou levantar, então, se ele tem licença, se ele tem um MTR, que é um Manifesto de Transporte de Resíduos. Eu vou levantar se esse cliente tem uma licença junto ao IBAMA. Claro, isso se a atividade dele for necessário, certo? Não é simplesmente, eu vou criar e vou dizer que isso é verdade. Outra questão, com relação ele tem uma licença ambiental, eu tive acesso a essa licença, eu vou ler bem essa licença e saber, primeira coisa, se esse cliente está cumprindo aquilo da licença. E de que forma fazer isso? Através do diagnóstico. O diagnóstico ele vai te dar uma direção simplesmente para que tu possas montar um plano de ação com esse cliente para que tu possas atingir o objetivo final, seja a concessão de uma licença ou seja a regularidade ambiental desse cliente. Então, assim, o diagnóstico ambiental, eu digo que ele é a ferramenta principal hoje dentro de qualquer empresa, porque assim eu vou ter uma noção do que está acontecendo. Por que isso, gente? Porque o cliente, quando busca um consultor ou busca uma empresa de consultoria, ele vai falar, meio ambiente é o fulano. Falou em meio ambiente, não interessa, tipo, alguém pediu alguma coisa de meio ambiente, ele sempre vai vincular o teu nome ao nome da tua empresa, certo? Então, nada melhor do que um diagnóstico ambiental, ele vai saber direitinho o que ele precisa fazer, de que forma ele precisa fazer, de que forma ele vai atender tudo isso. Certo? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para ti. Gostou? A gente vai deixar aqui embaixo o link pro blog da GIP, onde a gente faz um aparado desses assuntos, do que a gente mais olha dentro de um checklist, quais são as principais questões que a gente tem que ficar antenado. E uma dica fundamental, e que a grande maioria das empresas de consultoria às vezes não analisa, principalmente as infrações ambientais do cliente. Às vezes o cliente nem sabe que tem, ou ele sabe, mas ele não lembra naquele momento. Isso é fundamental, porque imagina se ele tem um TAC, né, que é um termo de ajustamento de conduta em andamento, e ele tem uma série de condicionantes para serem cumpridos. Já imaginou que rolo seria isso? Mas essa não é a minha função, esse não é o meu trabalho, a gente foi contratado só para fazer um laudo de cobertura vegetal. Ok, tudo vai depender, a gente aqui faz esse tipo de serviço, a gente dá essa assessoria e essa consultoria para o cliente inicialmente. Isso vai ser cobrado, até porque são horas de trabalho, sim, isso aí entra no fato lá, vou deixar até o link aqui da primeira reunião com o cliente. Tá bem? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, conversem com a gente, não deixe de curtir esse vídeo, marca outras pessoas que sejam interessantes saberem desse assunto, que eu acho assim, quanto mais informação a gente puder repassar para vocês, orientação a gente puder repassar, melhor a gente torna o nosso mercado. Valeu, gente? Beijão!